Eu sou Yeshua. Venho estar com vocês neste momento, a pedido deste por quem estou falando, para poder compartilhar uma mensagem que há muito tempo vem sendo esperada, que já foi compartilhada por outros anteriormente, mas nunca por este. E para todos vocês que estão nesta ligação, e para todos que ressoam com essas palavras. Estou aqui agora, como prometi, para esclarecer as coisas, e é um registro que precisa ser apresentado. A verdade precisa vir à tona. Por tanto tempo, muitos de vocês foram criados em uma atmosfera de mentira ou mal-entendido, sem saber o que realmente aconteceu e por que aconteceu há mais de 2000 anos, quando de fato encarnei neste planeta e vim através de minha mãe, Maria, como vocês a conhecem. Mas foi uma concepção imaculada? Não, não foi. A concepção imaculada foi concebida depois, para mostrar que eu, como um, seria o único. O único que poderia entrar dessa forma, e o único que era filho de Deus. E certamente, não sou o único filho de Deus, onde todos vocês, cada um de vocês, são filhos e filhas da fonte divina. Vocês estão todos conectados como um. E quando eu cheguei naquela época, não estava nevando. Não era inverno. Era uma época de primavera. Primavera brotando, trazendo nova vida e o nascimento da consciência crística neste planeta. Mas foi a primeira vez? Não. Houve outras tentativas nisso, para trazer essa consciência crística ao planeta e à humanidade. E eu nasci, assim como qualquer outro ser humano nasceu. Mas como alguns de vocês já sabem, eu não nasci do pecado, nem do karma. Eu estava livre disso, quando nasci no corpo de Yeshua. E conforme eu progredia em minha vida, era como um ser humano, não era como um Deus, não era como nada especial, além de cada um de vocês. Exceto que eu estava livre do karma. Eu não tinha a programação dentro de mim, com a qual eu tinha que lidar como muitos de vocês tiveram. Minha criação com os meus pais, com minha família, não foi uma criação dogmática rígida que muitos de vocês tiveram. Muitos de vocês experimentaram um entendimento inicial da programação entrando em vocês e ditando suas vidas à medida que continuavam a se mover por essas mesmas vidas. Eu não tive isso. Fui criado em uma comunidade essênia, uma comunidade que nasceu do amor, expressava amor, expressava o conhecimento de quem éramos dentro da fonte divina, dentro de cada um de nós. Esse era o começo do aprendizado de quem eu era. E conforme minha infância passava, eu era uma criança, assim como qualquer outra criança. Primeiro uma criança pequena, depois uma criança, depois um adolescente, assim como qualquer outra pessoa teria sido. Mas eu me expressei de forma diferente, por não ter aquela programação dentro de mim. Expressei à medida que crescia um saber, um conhecimento interior de quem eu era. E isso me levou a fazer muitas pesquisas dentro das obras sagradas que estavam disponíveis naquela época, as Escrituras. E eu mergulhei nessas Escrituras e aprendi muito com elas. Mas eu me lembro, ao ler aquelas Escrituras repetidamente, eu tinha um conhecimento interno do que elas realmente eram. Não como você as leria, mas como você as conheceria. E foi assim que cheguei ao meu entendimento e meu conhecimento, que eu poderia então começar a transmitir a outros, desde a tenra idade. E eu fiz isso com meus amigos de infância no início, sempre que podia.
Eu seria o professor. E à medida que cresci, tornei-me o professor até mesmo daqueles que eram adultos, daqueles que acreditavam que sabiam. Mas eu sabia que eles não sabiam. Eles não sabiam realmente quem eram, pois eles foram programados. E eu, sendo livre de programação, não tinha que lidar com o dogma, com a nomenclatura da época. E eu poderia estender a mão e espalhar o conhecimento que eu tinha dentro de mim. Mas saibam que, novamente, minha vida foi muito semelhante à vida de qualquer outra pessoa como criança e depois como adolescente. Uma vez que me tornei um adolescente, aproximadamente aos 13 anos de idade, peguei aquele conhecimento e segui em frente, novamente conversando com aqueles que pensavam que sabiam, mas não sabiam. Eles não sabiam o que eu sabia profundamente dentro de mim, que eu poderia então compartilhar. E muitos me viam como um prodígio, e outros me viam como alguém que queriam evitar, pois eu tinha aquele grande conhecimento avançado. Mas à medida que continuei a crescer, durante minha adolescência, era hora de seguir em frente. Era hora de cuidar dos negócios do meu pai. Como eu disse, pai, sendo meu eu superior divino, como muitos de vocês conhecem como Sananda. E eu fui para o Egito, para a Índia, para o Tibete, para muitos lugares que me aceitaram e estavam de muitas maneiras esperando por mim, esperando que eu aparecesse. E fui aberto a muitos mais caminhos de expressão de conhecimento que me foram dados. E eu aprendi, estudei, cresci, pratiquei. Recebi várias iniciações ao longo dessas jornadas. Iniciações que me levariam cada vez mais fundo nos conhecimentos internos do meu ser, até o ponto que aprendi como manipular o meu corpo, manipular o ambiente ao meu redor, que na época era simplesmente o conhecimento, um conhecimento da ciência. Isso era tudo. Era aprender uma ciência que em muitos casos era uma ciência metafísica, mas uma ciência mesmo assim. E à medida que aprendi e praticava, e me iniciava na sabedoria antiga, pude então voltar para a minha família, para meus amigos, para aqueles que me conheciam. Mas voltando um pouco, novamente, eu não nasci no inverno. Eu nasci na primavera. Eu não nasci em uma manjedoura com animais ao meu redor. Eu nasci em uma pousada. Tudo isso foi mal interpretado e inventado, para fazer todos pensarem que eu era especial. Eu fui enviado como o único de Deus, para vir e trazer o conhecimento adiante. Mas novamente, eu não era. Vivi uma vida, assim como todos vocês viveram uma vida, exceto que foi desprovida da programação, desprovida do karma, com o qual eu não tive que lidar. Mas houve muitas vezes ao longo da minha vida que eu fui tentado. Aqueles das forças das trevas que vocês conhecem hoje, muitas vezes tentaram me influenciar de várias maneiras para me tentar. Mas eu sempre soube que eles não podiam fazer isso. Eu sempre soube que podia segurá-los, como fiz. Pois, novamente, eu não tinha essa programação. Eu não tinha que me preocupar com isso ou lidar com isso, como muitos de vocês tiveram que fazer em sua expressão tridimensional na ilusão. Eu não era parte da ilusão. E quando eu voltei dessas jornadas, fui recebido com um grande alarde por minha família e amigos. Em certo sentido, o filho pródigo voltou. E eu voltei. Mas para aqueles que não estavam prontos para o que eu estava trazendo para eles, eles se afastaram de mim. Eles não entenderam minha mensagem quando comecei a entregar essa mensagem para mais e mais pessoas.
E o que você ouviu sobre os 12 discípulos não é preciso. Sim, haviam 12, mas haviam muitos, muito mais do que isso, que me seguiram. E haviam muitos aos quais expressei os conhecimentos que havia aprendido, os entendimentos mais profundos, os mistérios mais profundos para eles. E alguns entenderam, e alguns muitos não. Mas mesmo assim, eles ainda me seguiram, porque eu realizei o que você ouviu falar como milagres. Mas não eram milagres. Era ciência. Era tudo sobre ciência. Tudo sobre saber como manipular o meu corpo no ambiente e trazer minhas intenções e desejos para aqueles que testemunharam os chamados milagres. Acreditavam que eram milagres. Acreditavam que só eu podia fazer isso. Mas como muitos de vocês sabem, eu disse aos que estavam mais próximos de mim: todas essas coisas que eu faço, também vocês podem fazer, porque somos do Pai. Todos estamos conectados ao nosso eu superior divino e à fonte divina dentro de nós. Somos todos um. E alguns entenderam, e outros não. Mas mesmo assim continuei a entregar essa mensagem de amor incondicional a todos, e a mostrar em um momento posterior que o Cristo havia ressuscitado dentro de mim, dentro do eu sou o que sou. Pois eu entendi a consciência eu sou. Eu sabia que eu era a consciência eu sou. E eventualmente me tornei a consciência crística. Não no início, mas me movi para essa compreensão e esse conhecimento, novamente, de quem eu era. Assim como todos vocês estão chegando à compreensão de quem são. Mas todos vocês precisam ir além da programação com a qual têm que lidar. Todos vocês têm isso. Os vários apegos. Eu não tinha esses apegos como você tem. Eu não tive que deixá-los ir. Eu já era capaz de deixar ir e ser Deus dentro de mim. E todos vocês têm essa capacidade. E todos vocês estão se movendo nessa direção. E é isso que se trata, minha mensagem hoje para todos vocês. Não quem eu era ou quem eu sou, mas quem vocês todos são. Quem somos todos juntos como um. Um na unidade. Um no amor. Um na fonte de Deus dentro de nós. O céu e a terra está dentro de cada um de nós. O reino está dentro de nós. À medida que continuei a seguir em frente e trazer esses ensinamentos que havia aprendido para aqueles ao meu redor, muitos seguiram, muitos entenderam, mas muitos também não. Então, para aqueles que não entenderam, eu falei em parábolas e histórias para ajudá-los a entender. Mas muitas dessas parábolas e histórias foram mal interpretadas nas grandes obras que foram escritas depois. Mal interpretadas e algumas até mesmo tiradas e mudadas para atender às suas necessidades. Para atender às necessidades das forças das trevas, ou o que vocês chamam hoje de Cabal. Sim, a Cabal existia há milhares e milhares de anos, e ainda existe hoje. Mas a mudança está chegando, e eles não podem pará-la, mesmo que tenham tentado pará-la, mesmo antes de eu vir. E quando eu vim, eles tentaram pará-la novamente, no que vocês conheceram como a crucificação. A crucificação não foi nada do que vocês ouviram ou chegaram a entender. Eu sofri? Não.
Eu tinha aprendido a deixar o meu corpo para me localizar em outra área, completamente. Deixando o meu corpo para trás, deixando as dores e o sofrimento para trás. E mesmo na cruz, eu me dissociei do meu corpo e não senti o que foi mostrado como grande dor e sofrimento. E eu morri na cruz? Não, eu não morri. Mas eu me permiti parecer que havia. E eles então puderam, aqueles meus amigos, minha família, pegar o meu corpo, como fizeram, e fazer o que sabiam fazer para preservar o espírito. Este era o significado do sepultamento. E eu ressuscitei? Sim, eu ressuscitei. Não de um tempo de morte, mas eu ressuscitei em uma ascensão. Eu ascendi. Assim como todos vocês são capazes de ascender com o seu corpo físico, assim como eu fiz. Mas eu espiritualizei o meu corpo, assim como vocês vão espiritualizar os seus corpos. Eu era o caminho, assim como vocês são o caminho. Eu era a verdade, assim como vocês todos são a verdade. Eu era a vida e a luz, assim como vocês são todos a vida e a luz. Eu incorporei a consciência crística, assim como todos vocês são capazes de incorporar a consciência crística. A segunda vinda não é sobre o meu retorno. É sobre todos vocês avançando na verdade, na luz e no amor. Como você já ouviu muitas e muitas vezes, confie em si mesmo. Confie em quem você é. Confie que a fonte divina e o reino do céu está dentro de cada um de vocês e que vocês estão conectados ao seu eu superior divino, ao seu Pai, assim como eu estava conectado ao meu eu superior divino, Sananda. Todos nós temos uma missão juntos avançando. Comecei a missão. O que comecei, vocês estão terminando. Uma última coisa. De fato, como muitos de vocês ouviram, eu deixei aquele tempo. Eu fui a muitos lugares, deixando o meu corpo de várias maneiras, deixando para trás e indo para lugares, como a América do Sul, México e muitos, muitos outros lugares ao redor do mundo, em trazer ensinamentos adiante, de outra forma e de outra maneira. E eu me juntei à minha amada, e nós fomos unidos no que vocês conhecem como casamento. E tivemos filhos. E essa linhagem de sangue continua. E alguns de vocês até fazem parte dessa linhagem de sangue, mas ainda não estão cientes. Mas a minha linhagem de sangue continua. E aqueles das forças das trevas, o Acabal, fizeram tudo o que puderam para eliminar essa linhagem de sangue, de uma vez por todas. Mas eles falharam de novo e de novo e de novo. Pois há muitos, muito mais agora do que havia na minha linhagem de sangue. Somos a linhagem de sangue de reis e rainhas. Não os reis e rainhas que vocês conhecem, como realeza, mas os reis e rainhas dentro do reino de Deus. Essa é a minha mensagem para este momento. Novamente, não tanto sobre minha vida, exceto que eu tive uma vida humana, assim como todos vocês, mas como todos vocês, cada um de vocês, são os filhos e filhas da fonte divina, o grande ser criador, conectando-se como um com todos. Essa era a minha missão.
espalhar esse conhecimento a todos aqueles que quisessem ouvir. Assim como é a sua missão hoje, espalhar esse conhecimento, essa verdade, esse amor a todos aqueles que quiserem ouvir. Não se preocupe com aqueles que não querem ouvir. Apenas saibam que vocês estão alcançando muitos, muito mais a cada momento que se movem para frente. E nem precisa ser de boca a boca, mas simplesmente por serem quem vocês são. E a luz dentro de vocês que se espalha, e se espalha por todo o planeta. A luz de todos vocês que são os trabalhadores da luz, guerreiros da luz. Vocês são a segunda vinda da consciência crística. Eu devo liberar esse canal agora. Eu só desejo dizer que agradeço o tempo que pude estar aqui com vocês e trazer essa mensagem adiante. Mas, novamente, não é uma mensagem sobre mim mesmo. Embora possa ter dado a vocês algumas ideias sobre quem eu era e o que eu vim fazer. Mas a resposta real é quem vocês, cada um de vocês são e o que vocês vieram fazer aqui. Que vocês de fato vieram aqui para espalhar a luz, o amor e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou a luz. Assim como cada um de vocês é a consciência eu sou, se espalhando pelo planeta. Eu vou agora, mas saibam que eu estarei sempre com vocês, em seus corações, em suas mentes, em suas almas. E saibam que vocês são amados, vocês são apoiados, vocês são guiados a cada passo do caminho. Lembre-se sempre de quem vocês são. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a segunda vinda da consciência crística. Vá em frente e espalhe a luz, o amor e a verdade.